Meu nome, como falaram aí agora, Rodrigo Becker, sou advogado da União, trabalho atualmente no núcleo de recursos repetitivos da AGU. É um núcleo que trabalha exclusivamente em matéria processual junto aos recursos repetitivos de interesse da Advocacia Geral da União. E, portanto, é algo bem especializado e bem dentro da matéria da minha área de estudo. A gente vai trabalhar essa tarde sobre o recurso especial. E aí tem um detalhezinho importante que eu queria explicar. É que o nome do curso é Recorribilidade no STJ. Se você pegar hoje, saiu uma decisão hoje em que você tem que fazer um recurso para o STJ, essa aula não vai te servir. Porque eu falei isso para o Zilmar, me parece que o ministro Cueva, né, já deu algumas pinceladas sobre o tema. João já falou, João Trindade falou alguma coisinha aqui, eu peguei ele falando no final aqui sobre o tema. Mas eu não tenho como fazer uma palestra com prazo de duração. Com prazo de validade. Se eu fizer uma palestra sobre um recurso especial hoje, essa palestra daqui a 2, 3 meses, ela não vale mais. Vocês vão olhar, vocês vão observar o que eu estou dizendo e vão chegar e vão falar assim, mas ele está falando alguma coisa que não vale mais. Daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. Porque existe um projeto de lei que vai tratar disso que está na tela aí, da relevância do recurso especial, e que vai mudar completamente o sistema do recurso especial. Inclusive, a proposta de emenda constitucional que instituiu essa relevância já está em vigor. Ela só não está sendo aplicada porque o STJ entendeu que não é o caso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu não posso, então, deixar de fazer essa introdução dizendo que, se o objetivo desse curso é falar de recorribilidade do recurso especial para o STJ, a recorribilidade no recurso especial, eu não tenho como não falar de relevância no recurso especial, que foi instituída pela Emenda Constitucional 125. Então, peço licença para que o nosso tema da nossa palestra, agora, nessa tarde, seja a relevância no recurso especial. Sei que o ministro Cueva já tratou aqui, sei que o João já deu uma pincelada aqui, mas o meu objetivo é aprofundar a questão. É tratar dos temas controvertidos, não só da emenda constitucional, como no projeto de lei que foi apresentado no Congresso já. É tratar de tudo isso aqui essa tarde com vocês. Então, eu faço esse disclaimer para que a gente tenha uma ideia específica do que vai ser aqui tratado nessa palestra. Não sei se é palestra nessa aula, enfim, como preferirem nominar, isso é o de menos. Aqui, tá bom? Com relação à dinâmica, eu peço encarecidamente que vocês participem. Para não ficar um monólogo. Senão vai ficar um stand-up, né? Eu vou ficar aqui falando, só não vai ser comédia, porque eu não vou fazer comédia num tema sério, mas vai ficar um stand-up aqui, eu vou ficar falando, vocês não vão rir porque não é para achar engraçado, e de repente vai ficar cansativo. Agora, se vocês participarem, a gente pode dialogar e fazer com que essa aula / palestra seja mais dinâmica e seja mais efetiva. Muitas vezes também o que vem daí complementa o que vem daqui. E a aula fica melhor ainda, porque vocês têm uns insights, umas ideias que eu não imaginaria. Então, é sempre interessante a participação. Então, por favor, gente, participem sem problema nenhum. Só levantar a mão aí, fazer qualquer gesto, fazer o que quiser, que a gente abre a palavra para vocês. Tá bom? E é isso. De início, alguma dúvida? Nada? Sem ficar encabulado, pelo amor de Deus. Não é possível. Vocês já tiveram aula
Hoje pela manhã já se conhecem, já se viram ali no coffee break, todo mundo já viu a cara um do outro aí, não precisa ficar encabulado, não tem pergunta. Outra coisa, em qualquer tipo de aula, qualquer tipo de palestra, não existe pergunta idiota, não existe pergunta burra. Toda pergunta ela é uma pergunta boa. Basta saber responder a pergunta. O que pode acontecer é eu não saber. Aí a pergunta vai ficar no ar, mas porque eu não sei, por uma falha minha. Mas não existe pergunta ruim, então por favor, mandem ver, tá bom? Bom, é isso. Então nós temos aí nosso primeiro, a gente vai trazer no slide, porque eu trouxe nos slides, eu trouxe os normativos que a gente vai tratar aqui hoje à tarde. Acho que é importante a gente seguir, até porque a gente só tem por enquanto como norte os normativos, né? Emenda constitucional, o projeto de lei e o enunciado administrativo do STJ. Para quem não conhece, esse é um salão no STJ, essa foto é de um salão no STJ, para quem não conhece, está aí. Quando você vai para o plenário da corte, para os plenários da corte, para os locais onde tem as sessões, essa é a vista que a gente tem do STJ, é bem típica de lá. Tá bom? Vamos lá. Então tá aí, a gente começa nossa pequena aula com a emenda constitucional número 125 de julho do ano passado, que alterou o artigo 105 da Constituição. E essa emenda constitucional foi a emenda que mudou o paradigma do recurso especial. Coloquem na cabeça de vocês, o recurso especial mudou. Ele mudou, ele não mudou hoje. Se vocês tiverem que fazer um recurso especial hoje, não se aplica isso, mas pode ser que daqui a 2 meses se aplique. Eu não sei quando, porque a gente não tem ainda a diretriz do Congresso de quando é que vai aprovar, mas eu não duvido que demore, eu não duvido que vá ser rapidinho. Porque o STJ depende disso para mudar a concepção. E os ministros, acho que o ministro Cueva deve ter dito isso, os ministros estão ansiosos por essa modificação. Então, essa emenda constitucional modificou o paradigma. O que acontece hoje não vai mais ser assim. Agora, se você tem, e você pegou na aula com o professor João Trindade, se você tem positivo. Agora, se você tem uma ideia da repercussão geral no Supremo, não vai ser difícil você compreender, pelo menos em boa parte, a relevância no recurso especial. Porque eu chamo elas de primas. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Emenda Constitucional 125 de julho. Primeira parte aí não importa, né? Mas eu queria trazer uma palavrinha, e as palavras elas não são inúteis, eu queria trazer uma palavrinha que está aí nesse texto. Altera o artigo 105 da Constituição para instituir no recurso especial o requisito. Isso é a Constituição que está falando. Não sou eu, não é nenhum professor. Então não adianta ter professor brigando, e eu já vi professor brigando, dizendo que a relevância não é requisito. Então você briga com a Constituição. Você vai lá e briga com a Constituição. É a sua única chance. Porque a Constituição fala bem claro, requisito da relevância. Ou seja, partimos da premissa de que a relevância do recurso especial, ela é um requisito, certo? Muito bem. Da relevância das questões de direito federal e infraconstitucional. Muito bem. As mesas da Câmara, isso não importa, artigo 1º, e aí é o que começa a importar para a gente. O artigo 105 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 1º continua, parágrafo 2º, e aqui é o coração de tudo. O resto que vai vir no projeto de lei são os membros que vão dar suporte a esse boneco ou a essa boneca chamada relevância. Aqui é o coração. No recurso especial, eu não tenho como não ler, gente, me desculpem, porque a nossa aula é baseada em algo que está sendo gestado no âmbito do Congresso a partir de uma norma constitucional. Então, eu não tenho como não ler aqui para vocês.
No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso nos termos da lei. Olha aí, já a gente vai discutir cada uma das expressões desse dispositivo, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo, na ausência de relevância, eu até acho que ficou mal escrito aí, mas é outro problema, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Então isso aqui é o coração da relevância. Só que esse coração, apesar de estar batendo já, ele não consegue fazer a nossa pessoa, o nosso boneco, vamos tratar como boneco, o nosso boneco funcionar, se não houver os demais órgãos vitais. Se não houver, por exemplo, um cérebro, se não houver um braço, uma perna. Isso aqui por si só é o coração. Mas um coração sozinho pode dar vida, mas não dá movimento. Então vamos lá, de novo. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar. Aqui a gente já tem o primeiro dos pontos importantes. Trouxe a emenda constitucional um ônus a partir de agora para todo recorrente. Tem um ônus. O recorrente a partir de agora tem um ônus que não existia. Antigamente a gente falava dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos. O recurso especial tinha requisito intrínseco, extrínseco, tempestividade, preparo, enfim, outras questões de admissibilidade. Agora tem mais um, que está aqui, escrito aí, na cara de vocês. O recorrente deve demonstrar. Então ele tem que demonstrar. É um ônus dele. A falta dessa demonstração impede o prosseguimento do recurso. Então, todo recurso especial, a partir de agora não, desculpa, senão eu vou estar falando uma coisa que não é verdade, mas a partir do momento em que o projeto de lei virar lei, né, e for entrar em vigor, é obrigatório que o recorrente faça uma preliminar, explicando a relevância do recurso especial. Já a gente vai falar da relevância, porque no projeto de lei que a gente vai ver daqui a pouquinho, consta lá o que é a relevância. Mas se você sabe o que é repercussão geral, você sabe o que é a relevância, porque foi uma cópia. Mas só estou adiantando, só dando um spoiler aqui. Então tá, o recorrente deve demonstrar. É um ônus para ele. Não demonstrou, acabou. Percebam como já mudou a concepção do recurso especial. O recurso especial, e aqui me falaram que tem muito procurador público, pelo menos procurador de empresas e tudo mais. Vocês que são procuradores e que fazem recurso especial, o recurso especial que vocês fazem hoje, se vocês fizerem igual depois da lei, você está... Desculpa. Perdido. No calor da emoção, a gente quase fala, né, o que não deve falar. Perdoem-me, todos. Não vai valer, simplesmente porque você esqueceu de colocar a preliminar de repercussão, ou de relevância, que diz aí, deve demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional. Ou seja, a relevância que você tem que demonstrar é da questão de direito infraconstitucional discutidas no caso. Mais um detalhezinho aí para você. Tudo que tem aí são detalhes que, se você não observar, e já, escrevam aí, pode escrever aí. Pode escrever aí. E depois me cobrem daqui a uns meses, quando sair. Vai ter súmula disso. Questões de direito infraconstitucional discutidas no caso.
vai ter súmula dizendo: questões de direito infraconstitucional não debatidas no caso não são passíveis de serem analisadas pela relevância. Você vai ver. Porque nós, advogados, somos criativos. Então a gente vai arranjar uma relevância linda. A gente vai achar uma relevância linda, né? Maravilhosa. Você vai falar assim, vai chegar em casa e vai falar assim: cara, eu tenho uma relevância, você não tem ideia. Vai chegar para um amigo no bar e vai falar assim: pô, me dá mais um chopp aí que eu vou te contar aqui a relevância que eu arranjei. Só que a relevância não foi discutida no caso. Mas a relevância é linda, é maravilhosa, é um poema. Não vai adiantar nada. Então você vai ter que discutir uma relevância de direito infraconstitucional discutida no caso. Isso significa que você vai ter que explicar o porquê que alguma questão de direito infraconstitucional, ou seja, alguma questão relativa a alguma norma de infraconstitucional, debatida no caso, pré-questionamento, que está escrito aqui. Ah, não está escrito? Claro que está. Discutidas no caso, pré-questionamento. Ele já está fazendo o link aqui. Ele já está fazendo o link aqui para dizer que a relevância deve estar pré-questionada. Percebam a sutileza da norma constitucional. Parece que está dizendo meio que assim, palavras ao vento, né? Mas não. Percebam a sutileza da norma constitucional. Está dizendo que a relevância deve estar pré-questionada. Não os seus argumentos, mas a norma constitucional que você vai argumentar que é relevante. Então não adianta, por exemplo, você achar que o seu recurso especial é relevante porque ele é o mais bonito de todos, porque ele é lindo, porque o papel que ele é feito é mais bonito que os demais. Tudo isso não importa. Ah, porque ele vai atingir um monte de pessoas. Até foi uma pergunta que me fizeram ali fora. É porque ele vai atingir um monte de pessoas. Só que eu te falo, atingir um monte de pessoas vai depender da norma que está sendo debatida. Essa norma realmente vai atingir um monte de pessoas? Ou você acha que vai atingir um monte de pessoas? São duas coisas distintas. Se é você que acha que vai atingir um monte de pessoas, esqueça, não é relevante. Agora, se a norma implicada for uma norma que de fato vai atingir um monte de pessoas, aí sim ele é relevante. Então vamos continuar aqui. Primeiro, então, a gente já viu aqui que em duas linhas, nem duas linhas, uma linha e dois terços. A gente já viu que o requisito obrigatório de que conste a relevância no recurso, e a gente viu que essa relevância precisa ser da norma discutida no caso, ou seja, de uma norma que esteja pré-questionada. Não duvidem também de uma súmula dizendo a relevância da questão deverá se dar em cima de norma pré-questionada. Alguma coisa nesse tipo. Porque tão logo saia, o STJ vai ter que se debruçar sobre várias questões. Isso é fato. Até nós estamos ansiosos por isso. Então vamos lá. Nos termos da lei, não completamos duas linhas e a gente já tem um terceiro requisito. O que está dizendo aqui? O que ele está dizendo? Que tudo isso só vai valer se tiver lei. Porque precisa de uma lei para explicar o que é relevância. A gente não sabe, de acordo com o parágrafo 2º, a gente não sabe o que é relevância. Não sabemos. O que é relevante? Se você não lê o projeto de lei, o que é relevante? Você não sabe. Aí ele vai falar nos termos da lei. Foi por isso que... E aí eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu quero... Ué?
Esqueci de colocar, mas tudo bem, eu falo aqui, o enunciado administrativo. Era para estar aqui. É por isso que já tem um enunciado administrativo do STJ, dizendo: o requisito da relevância só vai ser exigido depois que vier a lei regulamentadora da Constituição. Ou seja, hoje você não precisa fazer. Eu sei que já deve ter gente fazendo. Logo saiu, assim, ficou uma galera assustadíssima, né? Eu recebi a mensagem falando assim: me ajuda, o que eu digo como relevante? Eu vou lá saber, eu não conheço o teu recurso, como é que eu vou saber o que é relevante no teu recurso? Ah, mas a lei não falou. Eu falei: pois é, não falou. Então, até vir o enunciado administrativo do STJ, as pessoas estavam fazendo o requisito da relevância, porque, na boa, eu, como advogado da União, faria também. Você não vai deixar, né, perder um recurso, porque você não sabe o que vai acontecer. Só que aí o STJ veio, editou um enunciado administrativo e falou: só depois da lei. Então está aí mais um ponto. Nos termos da lei, sem a lei, o que nós temos até agora são debates doutrinários acadêmicos sobre o tema. Nós não temos ainda uma aplicação prática do requisito da relevância. Não existe na prática. Mentira. Estou mentindo nesse momento. Vou me... Esqueci a palavra. Vou-me alguma coisa. Se alguém quiser me ajudar, vou-me o quê? Me redimir. Obrigado. Vou me redimir. Havia uns 2 ou 3 tribunais negando o recurso especial porque o recorrente não tinha feito a preliminar da relevância. Eram casos bem isolados, mas tinha. Com essa enunciado administrativo do STJ, eu imagino que isso acabou, né? Porque não tem como mais. Mas até sair o enunciado, entre julho e até sair o enunciado, havia tribunais fazendo isso. Mas era bem, como chama? Isolado. Hoje estou ruim, né? Mas é sempre assim. A culpa era do artigo 2º. Oi? A culpa era do artigo 2º. Traz vigor. Ah, sim, é verdade. Exatamente, é. A gente vai chegar lá, exatamente. Então, hoje, na verdade, não precisa mais. Você não precisa, por enquanto, alegar relevância no recurso especial, enquanto não houver a lei regulamentadora. Mas vamos trabalhar mais, porque tem mais coisa nessas 4 linhas, tem mais coisa. A fim de que nos termos da lei, então o que ele está dizendo por enquanto? Que o recorrente deve demonstrar relevância, que essa relevância tem que ser de uma norma infraconstitucional que já esteja pré-questionada, que essa relevância só vai valer depois de uma lei específica que vai vir, para tratar de detalhes procedimentais acerca da lei, e que a admissão do recurso vai ser examinada pelo tribunal. Que tribunal? Só tem um tribunal. Aqui é questão de interpretação de texto, O artigo 105 trata de qual tribunal? STJ. Então só pode ser do STJ. Não vai ser do Supremo. Não vai ser do TRF ou do TJ. Seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 do membro do órgão competente para o julgamento. Então vamos com calma, que tem muita informação nessas 2 linhas. Primeira questão é: quem pode não conhecer da relevância é o Superior Tribunal de Justiça e somente o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ou o TRF que inventar de analisar relevância vai estar invadindo competência do STJ e vai ser cabível reclamação.
Está escrito aqui. A admissão seja examinada pelo tribunal. Mas uma observação importante. Importante. Será possível, e a gente vai ver no texto do projeto de lei, mas eu já quero falar aqui porque o gancho é agora. Será possível que tribunais de justiça e TRFs, isso vai ser possível, que TJs e TRFs deixem de admitir recursos especiais com base em relevância já analisada pelo STJ, que é diferente do que está escrito aqui. E que é igual à ideia de repercussão geral. Hoje, quando tem uma repercussão analisada pelo Supremo, um TJ ou um TRF pode aplicar essa repercussão geral. Agora, o que não pode é um TJ ou um TRF, de maneira originária, dizer não existe repercussão geral aqui nesse caso. Isso ele não pode. Porque só quem diz se existe ou não existe é o Supremo. E é a mesma coisa para relevância. O que ele está dizendo é, dizer se existe ou não existe relevância é uma competência exclusiva do STJ. O que pode um TJ ou um TRF, o que vai poder, a partir da lei que deve vir, eu acho que a lei vai vir regulando isso, pelo menos o texto da lei está dizendo isso, do projeto de lei, desculpa. O que vai poder vir a dizer é, caso uma questão já tenha sido decidida pelo STJ pela sua relevância, ou pela inexistência de relevância, poderá o TJ ou o TRF, se for a mesma questão, impedir o processamento do recurso porque não é relevante. Ora, para que vai mandar de novo para o STJ um recurso que o STJ já disse que não é relevante? Aí é uma questão até de dinâmica processual. Agora, analisar a relevância, os requisitos, os pressupostos da relevância, isso não vai poder. Está escrito aí. Só quem pode é o STJ. E um detalhe, o STJ pode analisar, na verdade pode não, ele deve, né, analisar a relevância e não vai reconhecer a relevância, então ele vai afastar a relevância por 2/3 do membro do órgão competente para julgamento. Quem é o órgão competente para julgamento? Quem vai dizer isso é o regimento interno. Hoje nós temos 3 órgãos competentes no STJ para julgamento de uma relevância. Turma, de uma relevância não, desculpa, de um recurso especial. Turma, sessão e corte especial. Como que o regimento vai tratar? Não sei. Mas o que o regimento disser como competente para analisar, 2/3 é que vão poder dizer se há relevância ou se não há relevância. Na verdade, para ser mais preciso, 2/3 para não ter relevância, né? Para ter relevância basta 1/3, né? Não, na verdade não basta 1/3. Aí é uma questão de matemática. Basta 1/3 mais 0,00001, né? Seria isso. A questão matemática, acho que é isso, né? Quem for bom em matemática me corrige aí, mas é isso, porque se eu tiver 1/3, do outro lado eu tenho 2/3, se eu tiver 2/3, está afastada a relevância. Então eu preciso de 1/3 mais 0,00001. É isso? Vocês confirmam? Tem ninguém bom em matemática? Na verdade, se tiver um cara bom em matemática, ele vai contestar e vai dizer que 2/3 vai dar 99,999999, nunca vai chegar a 1. Então, a minha conta nem vai fechar, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Bom, vamos continuar então. Dúvidas até agora? Vamos lá. Tratamos do coração da relevância. Começamos pelo coração. Dúvidas até agora? Ah, nenhuma? Não é possível. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Estou falando há 40 minutos quase. 40 minutos falando.
não tem uma dúvida, ou eu estou falando muita besteira, tem uma dúvida? Então retiro, pode falar. Se existiria, o doutor acredita, né, que existiria uma possibilidade futura da exigência da demonstração ser mitigada, no sentido de que exista a possibilidade dela ser suprida de ofício pelo tribunal, e ainda que não haja efetivamente a demonstração pela parte em preliminar, o tribunal analisar efetivamente a relevância, ou ainda, em outra situação, existe efetivamente a indicação de determinada relevância, o tribunal não reconhece a relevância por aqueles fundamentos, mas sim por fundamentos diversos, e acaba por reconhecer o recurso especial. Isso porque eu fazendo, depois da palestra, estava pensando aqui, fazendo um breve paralelo. No recurso extraordinário, salvo engano, existe exatamente a mesma disposição, no sentido de que a parte recorrente deve demonstrar a repercussão geral. Mas fazendo um paralelo em outro recurso extraordinário, o lato sensu, que seria o recurso de revista, no âmbito do TST, a CLT fala tão somente que o TST vai analisar, né, previamente se a causa oferece transcendência ou não. Não há exigência específica da demonstração por parte do recorrente, mas sim uma análise que o tribunal faz de todo o recurso de revista que ali chega para ver se efetivamente existe ou não transcendência, e se não houver, vai ser um óbice ao conhecimento, né? Mas tendo em vista, ao que parece, existe uma certa divergência no tratamento desses tipos de recursos excepcionais, se poderia haver ou não esse suprimento de ofício. Qual que é o seu nome? É Lucas. É Lucas ou é Lucas? Lucas. Ah, tá. Essa brincadeirinha sem graça, né? Não sei nem se você entendeu a brincadeirinha. Lucas. Ou é Lucas? Lucas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O que você quer saber é se há possibilidade... Por que eu estou... Antes de fazer a pergunta para você... Porque eu não sou muito bom, não sou nada bom, eu realmente não conheço da transcendência no recurso de revista, tá? Eu tenho dificuldade. Mas deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é se a parte não fizer a demonstração da relevância, o tribunal entender que é relevante, se ele poderia reconhecer de ofício e julgar como relevante, é isso? Veja, Lucas, a sua pergunta é bem interessante. Eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, eu nunca vi o STF fazer isso com a repercussão geral. Não ter a preliminar de repercussão geral e ele dizer, não, de qualquer forma tem repercussão geral, vou julgar. Nunca vi acontecer. Se alguém já viu, seria até interessante trazer o exemplo. O que já vi acontecer é não estar muito bem fundamentada a repercussão geral e ele passar por cima e tudo bem, mas pelo menos a preliminar tem lá. Eu imagino que a questão seja a mesma para o STJ. E acho até que vai ter uma súmula, talvez a primeira súmula do STJ vai ser inexistindo a preliminar de repercussão inexistindo a preliminar de relevância, o recurso não será conhecido. Ou então alguma súmula do tipo inexistindo a preliminar de relevância, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal poderá inadmitir o recurso especial. Acho até que vai ser assim, para tirar até do STJ e você deixa lá. Porque se não tiver a preliminar, ele já pode fazer isso, que é o que já fazem com a repercussão geral, né? Então, na minha concepção, não vai ter como, certo? Reconhecer de ofício. Mas, isso é a minha concepção, baseado na experiência do Supremo. Agora,
vai saber o que vai acontecer, né? Vai saber se eles vão entender que, eventualmente, tendo em vista a repercussão da matéria e a importância do tema, poderá ser reconhecida a relevância da questão, ainda que não haja preliminar. Eu acho que não seria uma boa. Acho que está bem claro aqui. Deve demonstrar a relevância das questões. Ou seja, é um ônus, é uma determinação. É deve, não é pode. Então, eu imagino que não, tá? Eu acho que foi essa a sua pergunta. Tinha mais alguma parte que eu não respondi? É que o paralelo foi feito com a justiça do trabalho, que tem a transcendência, e que não há essa exigência específica. É uma coisa como se o tribunal ele faz essa análise em todo recurso de revista, mas não é uma exigência da parte demonstrar. Claro, evidentemente, a grande maioria dos advogados faz essa preliminar para demonstrar, mas, em tese, não seria negado o recurso de revista pela não demonstração pela parte, mas sim pela inexistência da transcendência. Então, a análise seria feita independentemente da preliminar ou não. Mas a disposição realmente da lei é de forma diversa. Acho até interessante, Lucas, você fazer essa pergunta amanhã para o ministro Douglas, que vai dar aula aqui. Claro. Eu acho que é interessante, até para ver qual é a visão dele a partir do TST, né? Porque como não conheço a dinâmica do TST, para ele dar a visão dele, se ele acha que isso vai ser replicado no STJ, eu acho que não, tá? Eu acho que vai seguir mais o Supremo. Bom, mais nenhuma pergunta? Agora, boa. Tem pergunta, eu fico feliz. Manda. Esperar só o microfone. A minha não é nem tanto uma pergunta, é mais uma preocupação. Aqui está falando que a relevância deve estar pré-questionada. Então, eu suponho assim, que pré-questionamento você já vem trazendo a matéria desde baixo, chega no Tribunal de Justiça e já tem a matéria lá. Imagina se... Só uma correção. Eu falei isso e depois eu me corrigi. Não é a relevância que tem que estar pré-questionada. O que tem que estar pré-questionado é a norma constitucional que vai dar ensejo à relevância. Então está certo. Porque até tem matérias, como for definido exatamente o que é a relevância aí, tem de ter matérias que estejam dentro do... Tem que ter sido analisado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal para estar pré-questionado, né? Não, só fazendo essa correção. Tá. A minha primeira frase foi dizendo que a relevância tinha que estar pré-questionada, mas depois eu me corrigi falando não é a relevância, na verdade é a norma infraconstitucional que dá ensejo à relevância que tem que estar pré-questionada, porque a relevância não tem como estar pré-questionada, é você que vai discutir ela ali na hora, né? Mais ninguém? Mais uma, boa. 3 perguntas, agora estou feliz. Boa tarde, professor. Minha aula não foi tão boa assim. Sobre a questão da relevância também. A relevância ela não acaba criando uma disparidade de força quando a gente fala de processos que são de valor econômico mais baixo? Por exemplo, numa ação contra bancos. O banco tem todo o histórico de ação contra eles. Então, eles, basicamente, numa transcendência, conseguem demonstrar que, apesar daquela causa estar discutindo 40 mil reais, ela, na verdade, está falando de um aporte de 500 milhões, haja vista haver X ações no Brasil sobre aquela temática. Mas é a parte que é hipossuficiente e não tem esse levantamento. Então, assim, quando a gente está falando de uma causa, principalmente da seara econômica, que é muito alta, não há muita dúvida sobre a relevância do processo. Quando a gente vai falar das ações do Brasil de varejo, acaba que isso gera uma vantagem para aquele que está litigando em prol do segmento econômico. Ou essa visão ela está dissociada? Qual que é o seu nome? Frederico. Frederico, deixa eu te pedir para você segurar essa questão e repergunta logo na sequência, porque a gente vai tratar desse tema, do tema da presunção absoluta de relevância, e aí eu acho que seria interessante você fazer essa pergunta no tema, que é para a gente só não antecipar, pode ser? Se você não lembrar, eu te lembro, hein? Aí, ó. Aí. Viu? Pronto. Já está aí. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos. Então, o que ele está fazendo no parágrafo 3º? Ele está dizendo que, nesses casos, você não precisa demonstrar a relevância. Ela é uma relevância com presunção absoluta.
Certo? É isso que ele está dizendo aí. E esse parágrafo já está dando ensejo a um monte de discussão. Inclusive tem gente, que eu não sei como que conseguiu, dizendo que nesse caso aí a presunção não é absoluta. Eu não vejo como, se você tem um dispositivo que é incisivo, né? Haverá a relevância. Não é pode haver a relevância. Não é deve haver a relevância. É haverá, é impositivo. Certo? Do inventário de R$800 mil. Ok, ela tem relevância, ela é acima de 500 salários mínimos. E quando eu estou falando de uma ação pequena, mas ela tem uma multiplicidade da qual a parte não consegue conhecer. A exemplo, por exemplo, do que a gente está vendo, questão de seguro sobre questão habitacional da Caixa Econômica da Minha Casa Minha Vida, porque ele é obrigatório por lei, etc. Então, está uma discussão até onde o reparo do seguro deve ir. A gente tem milhares de ações nesse sentido, como acontece também nas ações previdenciárias, mas as ações em si não estão no parágrafo, não estão amparadas pelo inciso 3º do parágrafo 3º. Então, nesse caso, para quem está advogando para o segmento econômico, ele obviamente tem uma planilha de custos, expectativas de ganho e retorno, ele consegue demonstrar isso para o magistrado. E a parte física? Então, quer dizer, não estaria criando, de certo modo, uma vantagem para as empresas, ao invés da pessoa física, criar um critério objetivo, a qual não transcende o processo interpartes? Bom, vamos lá. Então, a sua preocupação em relação à disparidade de tratamento nas causas que podem ter um reflexo econômico maior, porque uma empresa ou um grande player tem condições de provar isso mais fácil do que uma parte, às vezes, hipossuficiente, né, não teria condições de fazer. De fato, é uma preocupação. Eu não tenho como negar que é uma preocupação, mas vai caber ao advogado, se conseguir, fazer esse diálogo e trazer os elementos necessários para provar que aquilo vai ter um alcance ou maior de 500, ou maior que 500 salários mínimos não adianta, porque tem que ser o valor da causa, né? Então é uma questão bem objetiva. Ou que ele tem uma relevância porque atinge milhões de consumidores e que vão ter o mesmo tipo de ação e que aquilo vai ser importante. Mas, assim, respondendo a sua pergunta e arranjando uma solução, não tenho. Não tenho. Assim como essa, há outros problemas criados pela norma que você vai ter. E esse é apenas um deles. E eu não vejo, Frederico, como você resolver de pronto esse problema. A grande questão aí é saber até que ponto o advogado consegue fazer o ônus argumentativo e fazer a prova de que aquilo é relevante. Não vai entrar aqui, porque aqui a questão é objetiva, fala o valor da causa. Então não tem como. Por mais que você tenha um prejuízo indireto, não entra aí. A não ser que, e aí é importante que a gente diga, o inciso 6 diz aí, outras hipóteses previstas em lei, a não ser que a lei traga outras hipóteses. Mas já antecipo que o projeto de lei que foi enviado para o Senado, ele foi enviado sem nenhuma hipótese a mais de presunção absoluta. Então, a princípio são essas aí. Certo? Sei que a resposta não deve ter te agradado muito, mas é porque eu não tenho realmente a resposta. Às vezes a gente não tem. Eu estou satisfeitíssimo com a resposta. Bom, então, voltando aqui ao parágrafo. O parágrafo 3º diz, vai haver a relevância nesses casos. Vai haver. Você não precisa demonstrar. O STJ não pode afastar. Ele vai ter que julgar. É simples. E aí, quais são as hipóteses? Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ.
outras hipóteses em lei. Então vamos ver essas hipóteses. Primeiro, ações penais. Parte eu já vi uma crítica a favor e contra esse dispositivo. Contra. Disseram o seguinte: a relevância só vale para o STJ para questões cíveis, não vale para questões criminais. Porque se toda questão criminal tem relevância, ou seja, as turmas de direito criminal não vão usar nunca a relevância. Mas já vi também opiniões favoráveis, dizendo que ações penais têm que ser sempre relevantes porque mexem com liberdade. E se mexem com liberdade, você tem que ter o direito de ir a uma instância superior. Agora, vejam vocês. Querem mais uma apostinha aqui? Ações penais. Eu não sou processualista penal, eu não sou criminalista. Mas já vou dizer para vocês. A expressão ações penais abrange a ação penal e também os incidentes? Ou os incidentes ficam de fora e poderiam entrar no filtro da relevância? Eu não sei. Quem me responde são os processualistas penais. Então, assim, é uma forma de você interpretar a expressão ações penais. Porque a gente sabe que de uma ação penal podem sair incidentes. E desses incidentes podem acontecer recursos para o STJ. Esse incidente não seria ação penal. Agora, podem dizer que não, que mesmo sendo incidente, é uma ação penal, porque ele decorre de uma ação penal e, portanto, tem que ser interpretado extensivamente. Qual a resposta? Não sei, é esperar para ver qual vai ser a leitura do STJ. Ações de improbidade administrativa. Não tem muito o que dizer, mas a ideia também vai ser parecida com a da ação penal. Você tem aí uma medida cautelar numa improbidade administrativa. Seria um recurso especial em cima de uma medida cautelar. Gente, daí fica difícil, né? Esquece tudo, pô. Uma medida cautelar imposta. Pronto, obrigado. Uma medida cautelar imposta numa ação, um recurso especial em cima dessa medida cautelar, seria a ação de improbidade ou não? É algo a se pensar. 3. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Esse talvez seja o dispositivo que mais dá problema. Podem ver que antes mesmo de chegar nele, o Frederico já tinha dúvida dele. Começa que a expressão utilizada pela emenda constitucional, para mim, não foi feliz. Valor da causa. A gente sabe, vocês todos são advogados aqui, acho que a maioria, pelo menos, é advogado, trabalha com isso e sabe. O valor da causa dificilmente representa o proveito econômico. Não é por menos que o artigo 85 do Código de Processo Civil, contrator de honorários advocatícios, agora fala em proveito econômico. Ele tirou a expressão valor da causa, né? Apesar de que ainda tem numa lá, o valor da causa, mas ele usa proveito econômico. Desculpa. Pronto. Ficou bravo. Ele usa lá proveito econômico, porque é muito melhor você saber o proveito econômico. Às vezes o valor da causa é aquele valor da causa para fins de alçada. Lembra disso? Quem é que lembra dessa aí? Essa era antiga, né? Valor da causa para fins de alçada. Ou então valor da causa, R$1.000. Se ninguém impugnar, fica R$1.000. Ou a outra parte pode impugnar já pensando assim, eu vou impugnar porque eu quero que o meu recurso chegue no STJ. E eu quero que seja mais de 500 salários mínimos. Então eu vou impugnar porque eu quero que ele tenha uma presunção depois lá no STJ. É difícil. Eu acho, especificamente em relação a isso, que foi mal feito esse dispositivo. Esse dispositivo podia ser cujo o proveito econômico da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Mas tem um outro detalhe aí.
Por que 500 salários mínimos? Você sabe me dizer? Alguém tem alguma ideia por quê? Oi? Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Não consegui essa resposta. Na exposição de motivos não tem. Eu não tenho a menor ideia do porquê 500 salários mínimos. Por que não 400, ou 300, ou 100, 200, 1000? Não sei. Não, com certeza, esse é o objetivo. Mas por que 500? Essa é a minha pergunta. Por que o número 500? Por que não 600? Qual foi o critério que utilizaram para chegar no número 500? Esse é o meu ponto. Oi? Pois é. Remessa necessária é uma questão específica para os entes públicos. Sim. É. Não faz muito sentido no que eu queria. Eu não consigo saber o porquê. Não há na exposição de motivos. Se você pegar a exposição de motivos e ler a exposição de motivos, não diz o porquê de 500 salários mínimos. Então, me parece que foi um número jogado. E aí a gente entra no problema. Tem casos de 500 salários mínimos irrelevantes e tem casos de 200 salários mínimos relevantíssimos. E a gente chega num outro problema. Você pode ter dois casos com a mesma questão jurídica debatida, um com menos de 500 salários mínimos, outro com mais de 500. Você tem algum advogado de banco aqui, sabe que isso pode acontecer. O de mais de 500 vai ser admitido e o de menos de 500 pode não ser. O mesmo tema. Então, assim, realmente não consigo compreender o porquê de 500 salários mínimos. Por mais que quisessem replicar uma hipótese específica para o ente público União, lá do reexame necessário, não há uma justificativa para isso. Não há um porquê dos 500 salários mínimos. Aí a pergunta que fica é: será que tinha que ter esse dispositivo de valor? Será que não vai causar uma disparidade na forma de argumentar para quem não tem? Se você tiver 498 salários mínimos, vai ter princípio da razoabilidade? Tudo gira em torno agora de se saber. E outra coisa, tudo bem, eu sei que o princípio da legalidade estrita, vocês vão ter essa resposta na ponta da língua, mas a pergunta que fica é: e se o proveito econômico for maior que 500 salários mínimos, mas o valor da causa não for? E aí? Vale? E mais, o valor da causa ultrapassa 500 salários mínimos. É o valor da causa atualizado ou é o valor da causa no dia? Porque se o cara tiver com 450 salários mínimos, mas a causa durou 3 anos, esse valor atualizado já é de 500. E aí, qual que vale? Oi? Qual que vale? No momento da interposição, no momento do julgamento, no momento do quê? Tudo isso vai ter que ser resolvido. Porque esse dispositivo gera muita dúvida. E vai gerar muita confusão. E escutem o que eu estou dizendo, vai ter muita gente forçando, eu sei que tem que pagar custas, mas tem estados que as custas são mais baixas, vai ter muita gente forçando ações com 500 salários mínimos para ficar dentro da margem de um recurso especial. Principalmente quem tiver condições de pagar custas. Grandes empresas vão falar: já vamos colocar logo uma impugnação ao valor da causa, vamos pagar aqui, porque a gente vai poder levar para a STJ depois. Oi? Sim. Tem teto nas custas, né? Isso.
Aqui em São Paulo eu sei que é caro. Né? Acho que aqui em São Paulo, se alguém aqui é de São Paulo, aqui me parece que é bem caro. Bem caras as custas. Eu acho, me falaram. Dúvidas até agora, gente? Então, vou terminar as hipóteses aqui, depois vocês trazem as dúvidas. 4. Pô, como passa rápido, né? Não deu nem tempo aqui de... Recebi um bilhetinho aqui, vou ler para vocês. Professor, sua aula está um saco. Por favor, melhorar. Tá bom, obrigado, viu? Brincadeira, viu, gente? Não era isso, não. Era só para ver se vocês acreditavam mesmo. Era só horário para o café. Vamos lá. Ações que possam gerar inelegibilidade. Essa é bem clara, né? Aquelas ações, provavelmente, decorrentes de ações civis públicas e tal, que possam gerar inelegibilidade de cargo da pessoa, de candidato. Essa aí tem fins políticos, né? Esse dispositivo. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ. Aí eu pergunto para vocês, o que é jurisprudência dominante? 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 18, 20. Quantos acórdãos são dominantes? Sabem dizer? Não, nem eu, né? Isso dá uma margem interpretativa enorme. Se um ministro quiser dizer que contrariou a jurisprudência dominante porque tinha 2 acórdãos já da turma, pode dizer. E não tem mais nenhum. Vamos imaginar que tem uma questão específica tenha só 2 acórdãos. Não tem mais nenhum. Basicamente tem 100% num sentido. Isso é dominante. Ou dominante a partir de um número específico, e a partir desse número nós temos um percentual. Vamos supor, precisa ter no mínimo 10 acórdãos, e desses 10, 8 precisam ser no sentido contrário ao da tese. E aí? Eu realmente não sei. É uma expressão que a gente encontra ela no CPC, mas é uma expressão que não se usava muito mais ela. Porque a jurisprudência dominante é muito aberta, muito vago. Então eu realmente não sei qual é a interpretação para esse dispositivo. Não sei. Espero que o STJ dê essa interpretação e eu tenho a solução. Não sei se vão seguir. Até porque o número de ministros do STJ ouvindo essa palestra agora é igual ou menor que 0. Portanto, mas eu já falei numa palestra em que tinha ministro ouvindo. Eu acho que é por aí, ou no regimento interno. Porque a gente vai ver que o projeto de lei, ele manda para o regimento interno várias questões. Então, o que eu acho que aqui é jurisprudência dominante? Eu acho que eles podiam dizer que jurisprudência dominante são os acórdãos em recurso especial repetitivo e as súmulas do STJ. Eu acho que aí a gente ficaria num padrão, pelo menos objetivo, e não geraria discussão em relação à presunção. Ah, mas se contrariar entendimento do STJ dominante, que não tem a súmula nem tem a réciproco repetitivo, quer dizer que meu recurso especial não vai poder subir? Claro que vai. Mas aí você vai ter que demonstrar a relevância. Vai subir por outra razão. O que eu estou dizendo é que não vai subir de acordo com a hipótese do inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 105. É isso. Não vai ser uma presunção absoluta. Certo? Então esse aqui é um que a gente vai ter que ficar de olho. Agora, enquanto não vier, para os recorrentes é uma beleza, né? Para os recorrentes é uma beleza. Acha 2, 3, 4 acórdãos contrários, ó, aí desce lenha. Diz, ó, está contrariando jurisprudência dominante, está contrariando jurisprudência dominante. E aí, manda ver. Uma outra coisa que poderia entrar também é
acórdãos proferidos pela Corte Especial do STJ. Ainda que não seja em repetitivo, me parece que a Corte Especial do STJ, por ser a composição não plenária, mas ser a composição que representa a composição plenária, me imagino que também ela poderia ser um parâmetro para a gente poder utilizar como jurisprudência dominante. Certo? Eu acho que ele vai querer te levar o microfone aí, só um minutinho. É para o pessoal de casa ouvir. Mas faz o seguinte, segura sua dúvida um minutinho. Eu vou falar da última hipótese, e aí a gente abre para todas as dúvidas de todas. Pode ser? A gente começa aí por você. E, por fim, outras hipóteses previstas em lei. O que ele está dizendo? Que se vier uma lei e quiser trazer outra hipótese de jurisprudência dominante, pode. Só que eu vou fazer o seguinte. Essa lei, pelo menos por enquanto, no projeto de lei que foi enviado, não tem mais nenhuma. Isso quer dizer que não possa vir outra lei, outro projeto de lei, e incluir jurisprudência dominante? Claro que pode. Incluir jurisprudência dominante, oh meu Jesus, nada a ver. E incluir uma hipótese de relevância com presunção absoluta, era isso que eu queria dizer. Aí o cara fala, nada a ver. Não, vamos de novo, vamos retomar isso. Não, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer que não possa vir um outro PL, fora esse que já foi enviado, que traga outras hipóteses de presunção absoluta de relevância para o recurso especial. Até acho que vai surgir uma hora um outro PL, mas esse que foi enviado pelo STJ para o Senado, para lá ser debatido, não tem nenhuma hipótese a mais. Seriam só essas. Tá bom? Bom, a gente fecha aqui as hipóteses de presunção absoluta e vamos abrir para perguntas. Vou começar com a nossa colega ali, por favor. A minha dúvida é o seguinte, que eu achei que olhando esse inciso 5, é o que mais utilizado hoje, né? Porque o STJ só conhece de um recurso quando ele contraria uma jurisprudência. Assim, em regra, a regra, né? Que ele que acaba sendo provido quando contraria a jurisprudência deles. Porque tudo, quando... uma das hipóteses é aquela súmula 83, né? Que impede o recurso porque está contrariando a jurisprudência dele. Mas, geralmente, não tem súmula e não tem acordo repetitivo. São acórdãos de turmas. Aí eles não conhecem por causa da súmula 83. Qual que é o seu nome? Débora. Débora. Essa é a minha dúvida. Se isso hoje Eu só acho em dia que tem não... uma diferença aí. Que é a seguinte, o STJ ainda analisa hoje a violação à lei federal de questões que nunca foram debatidas no STJ. Certo? Questão nova, por exemplo, que nunca foi debatida, o STJ analisa. Com essa disposição, essa questão nova, que nunca foi debatida pelo STJ, se não entrar num dos incisos aqui, ela vai ter que ter a relevância analisada. Então, não vai ser só nos casos de contrariar, também nas questões novas que vão ter que ser debatidas pelo STJ. Eu penso que, assim, nessas questões novas a serem debatidas pelo STJ também, a gente vai ter ainda na necessidade de análise da relevância. Então, por isso que eu não acho que seja igual ao que acontece hoje. É parecido, de fato, você tem razão. Tem muitos casos que o STJ só analisa porque já está contrariando jurisprudência. Mas eu acho que o escopo daí vai ser um pouquinho diferente. Quem mais, gente? Professor, eu estava aqui pensando no exemplo do Frederico ainda, voltando aqui, com relação às ações, valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, que ele colocou aí por suficiência e tal da pessoa física. Seria talvez um recurso fazer uma ação coletiva, juntando, então, sei lá, causas de... porque ele colocou o exemplo da Caixa Econômica Federal, que atingiria várias pessoas, enfim, querendo comprovar a relevância. Talvez fosse um recurso fazer, então, uma ação coletiva para se enquadrar
nesse inciso, talvez? Qual que é o seu nome? Verena. Verena, minha colega de almoço. Deixa eu te falar uma coisa, Verena. Isso chama-se litigância estratégica, né? Você vai ter que saber o que você quer. Porque você juntar muitas pessoas para atingir o valor de 500 salários mínimos significa também uma decisão para todas essas pessoas. E a gente sabe que tem muito advogado que prefere pulverizar as ações, porque ele tem mais chance de conseguir decisões favoráveis em outros lugares. Então, é uma questão de estratégia. Vai juntar para poder chegar ao STJ ou prefere apostar em mais juízes decidindo para ter mais decisões favoráveis? É complexo. Muita gente, aproveitando o gancho aqui da pergunta da Verena, muita gente critica essas hipóteses de presunção absoluta, dizendo que faltou pelo menos uma específica que tinha que constar, que eram as ações civis públicas de danos ambientais ou de direitos coletivos, direitos individuais. Não. Direitos coletivos difusos, isso. De direito coletivo difuso, porque essas sempre teriam repercussão, sempre seriam importantes. Tem muita gente que aponta isso como uma falha, né? Achavam até que isso viria no projeto de lei. A primeira minuta desse projeto de lei que circulou trazia essa inclusão. Na minuta final, que foi enviada para o Senado, não trouxe. Então, esse seria um caso, mas o seu exemplo é um pouquinho diferente. Seria talvez individuais homogêneos, né? Que é um pouquinho diferente. Mas vai depender da estratégia. É uma questão de litigância estratégica. O que você prefere? Mandar um monte de ações e ter a chance de ganhar, ou mandar só uma porque você quer chegar para o STJ? Agora, se o cara é um advogado criativo a ponto de ter essa dificuldade de decisão, né, o que ele vai fazer? Ele vai ser criativo também para discorrer sobre a relevância nas questões dele, inclusive dizendo que o processo dele é relevante porque vai atingir diversas outras ações, né? Quem mais? Quem mais? Pergunta aí, gente. Qualquer coisa, vai, na moral. Pô. Pessoal de casa não pode fazer pergunta? Pode? Pergunta aí, pessoal de casa. Na moral, pergunta alguma coisa, dá uma força para o professor. Pô. Finge que tá prestando atenção na aula, pelo menos, né? Professor, achar que ele está falando alguma coisa boa. Porque é assim, cara, não tem pergunta de duas uma. Ou a aula está uma porcaria, o cara não faz pergunta porque não está entendendo nada, não está gostando, não está prestando atenção, não vou fazer pergunta. Ou o cara está explicando tudo e não tem pergunta porque ele está acabando com o conteúdo. A segunda hipótese é presunção relativa, né? É muito difícil de acontecer. A primeira é uma presunção mais absoluta. Mas, de qualquer maneira, tudo bem, já que não tem mais pergunta, vamos passar. Então boa, vai, manda. Vou aproveitar aqui, professor, para compartilhar um raciocínio que eu tive aqui, perguntar a sua opinião com relação a isso. Ainda nessa questão do valor aí da causa, que o senhor colocou a diferença entre o valor da causa, né, o valor inicial que se inicia, do proveito econômico. E quando a gente tem ação, uma execução, algo assim, que vai fazer a averbação de penhora, por exemplo, para garantia de satisfação do crédito, né, sei lá, num cartório de registro de imóveis, por exemplo. Então, costuma pedir uma certidão com o valor atualizado da demanda para que aquela averbação seja feita naquele valor atualizado. Então, eu acredito que, nesse caso, a gente possa considerar também, né, por analogia, assim, fazendo esse comparativo, que esse valor da causa fique, sim, nesse valor atualizado, né, para subir para o STJ. Não sei o que o senhor acha, qual seria a opinião do senhor com relação a isso. Eu penso que da mesma forma. Eu acho que a melhor interpretação do STJ seria o valor atualizado da causa no dia da interposição do recurso, né? Porque senão tudo é atualizado monetariamente no Brasil. Tudo. Por que isso não vai ser atualizado?
Ficaria uma coisa meio, né, meio sem sentido. Então, eu concordo, eu acho que tem que ser o valor atualizado da causa no momento da interposição do recurso, certo? Para você ter pelo menos um critério mais... Então, eu acho que é isso. É que eu me desconcentrei aqui, mas deu para explicar, né? Tá bom. Na verdade, para ser mais preciso, eu acho que o melhor seria interpretar que o proveito econômico deveria ser o proveito econômico. Só que é difícil você falar que é proveito econômico quando a Constituição fala claramente em valor da causa, né? O que você vai fazer? Você vai interpretar a Constituição? Aí teria que ser o Supremo, né, para interpretar, não poderia ser o STJ. Enfim. Acho que tem uma pergunta da Érica Mello. Qual é mesmo o PL que vai mudar os requisitos? Boa tarde. Boa tarde. Qual é mesmo o PL que vai mudar os requisitos? Érica, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas não tem PL que vai mudar os requisitos. Na verdade, o que tem é um PL que vai regulamentar a norma constitucional, certo? Eu falei que, se não ficou claro, eu vou repetir aqui, eu falei que tem a possibilidade de um PL incluir outras hipóteses de presunção absoluta, mas que o PL que nós temos até agora, que é o PL que foi enviado para o Senado, não trata disso. Não tem nenhuma hipótese a mais de presunção absoluta. Agora, se vai ter mais um PL ou não, aí eu não sei. E o PL, só para esclarecer, a gente vai falar depois do intervalo, a gente vai falar do PL. Só para esclarecer, no PL não muda os requisitos, até porque ele não pode mudar, né? Ele apenas inclui alguns esclarecimentos, algumas regulamentações acerca dos requisitos do recurso especial com relevância. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Mais nada? Tá bom. A gente tem que fazer um intervalo, eu tenho que falar ainda da última parte, mas vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, só me permite, o pessoal da organização, me permite atrasar 5, 10 minutos o intervalo, pode ser? Fica ruim? É só porque eu quero terminar o artigo 2º, e aí terminando o artigo 2º, quando eu voltar, eu volto já falando do projeto de lei, que aí a gente não quebra. Pode ser? Então tá bom. Artigo 2º. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para fins de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º do referido artigo. 2 pontos são importantes da gente ver aqui. Primeiro ponto. E foi o que deu maior discussão. E por isso saiu todo mundo correndo para fazer o requisito da relevância. A relevância de que trata o parágrafo 2º será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor dessa emenda constitucional. E ela entrou em vigor na data da publicação, que está embaixo aí, ó. No artigo 3º fala. Então saiu todo mundo falando, não, já está sendo exigida. Só que, por outro lado, as pessoas diziam, mas como é que está sendo exigida se não tem nos termos da lei? Se não existe a lei, como é que eu vou exigir? O que é relevância? Foi aí que vinham as perguntas. O que eu faço para escrever como relevância? A minha resposta era sempre, copia o que está escrito na repercussão geral. Pelo menos é um parâmetro que você tem, porque fora isso eu não sei o que é relevância. Então, assim, foi uma bagunça. Saiu todo mundo fazendo recurso especial e colocando relevância no recurso especial, porque tinha que colocar, né? Afinal de contas, falava aí, será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor dessa emenda constitucional.
Só que veio o enunciado administrativo 10 do STJ e disse: o requisito da relevância será exigido somente após a entrada em vigor da lei que regulamentará a emenda constitucional 125. E aí resolveu. Só que entre um e outro demoraram aí 2, 3 meses. E foi o suficiente para causar uma confusão total na advocacia. Não sei se algum de vocês teve esse problema, precisou enfrentar esse problema, mas imagino que possa ter acontecido alguma coisa parecida. Hoje a gente já não tem mais isso, né? Como eu falei, o enunciado administrativo resolveu. Mas ainda hoje eu fico sabendo de gente que coloca. E sabe por quê? Olha o pensamento da pessoa. O pensamento da pessoa é o seguinte: eu vou colocar hoje, porque eu não sei quando o meu recurso especial vai ser analisado, se quando ele vai ser analisado já sair a lei, e se quando sair a lei o cara falar assim, mas não tem o requisito aqui depois da lei. E aí ele não quer brigar para depois dizer, não, mas eu fiz antes da lei, e o requisito só pode ser exigido a partir da lei, mas só será exigido nos recursos interpostos após a entrada em vigor da lei, e não analisados após a lei, que são duas coisas diferentes. Então tem gente se precavendo e fazendo a relevância a partir de agora já, né? Mesmo que a lei diga, mesmo que o enunciado diga que não precisa fazer. É uma cautela, eu entendo como uma cautela. Acho que até desnecessária. Mas, honestamente, se eu tenho um recurso especial de um cliente, é um recurso especial que vai resolver a minha vida. Se eu ganhar, eu não posso ter isso, porque eu sou advogado público, eu não posso ter esse recurso especial, né? Mas, quer dizer, o recurso especial pode existir, mas não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque para mim, tanto faz um recurso de R$1 como de R$1 milhão para um advogado público, não faz diferença. Quer dizer, até faz com os honorários, né? Mas não faz diferença. Toca o barco, não fica enrolando. Mas se eu sou um advogado privado, pronto, e tenho um recurso especial, que é um recurso especial que vai resolver minha vida, de fato, eu tomo todas as cautelas e faço já essa preliminar de relevância, porque vai que, né? Vai que sai, no meio do caminho, sai essa regulamentação pelo projeto de lei, depois, na hora lá, passa batido numa das assessorias dessas da vida, e aí até você explicar num agravo interno que não era bem assim e tal, então, mas é uma cautela, é uma precaução que hoje não faz sentido, porque a norma, o enunciado administrativo diz diferente. Certo? Muito bem. E a segunda parte, ela resolve, em parte, a questão do valor da causa. Porque diz lá, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º do referido artigo. O inciso 3 é o valor da causa ultrapassa 500 salários mínimos. Aí ela diz lá, a parte poderá atualizar o valor da causa. Certo? Poderá. E não deverá. Que é uma coisa bem diferente. E se a parte esquecer de atualizar? O STJ não pode, de ofício, dizer, não, esse valor da causa aqui deve ser mais? Claro que ele vai dizer que não. Agora, se fosse dizendo o valor da causa atualizado, a ideia seria diferente. Sabe por quê? Porque aí o STJ não poderia, na verdade, dizer, não, o valor da causa no início é menos de 500 salários mínimos. Não poderia. Por quê? Porque a norma manda atualizar o valor da causa. Aqui ela não manda atualizar. O detalhe é interessante. Aqui ela diz que pode atualizar. É diferente de uma norma impositiva para uma norma que pode. Uma norma impositiva, o STJ era obrigado a levar em conta o valor da causa atualizado.
numa norma que possibilita, o STJ pode simplesmente dizer, esqueceu de atualizar o valor da causa. Infelizmente, não tem 500 salários mínimos, a gente tem que analisar a relevância. Então vejam como algumas questões são pequenas e sutis, mas fazem diferença na hora da aplicação da norma. Dúvidas? Essa questão da possibilidade de... Essa aí que a gente estava vendo agora. Alguma dúvida? Nada? Nadinha, gente. Nenhuma duvidazinha? Ah, não? Tá bom. Fazer o quê, né? Só lembro daquele áudio da pandemia. Não sei se vocês lembram daquele áudio que o cara falava: nada, né? Tem mais nada. Nem um encontrinho. Não vamos encontrar mais. Lembra desse áudio? Acabou tudo, né, gente? Acabou, né? Não vamos mais ter encontro, nada. Não lembro desse áudio? Esse áudio era bom demais. Nada, gente, nada, mais nada, né? Não vamos ter um encontro, não vamos beber mais uma cerveja, não vamos fazer mais nada, né? Tá bom. Acabou tudo, né? Bom, gente, é isso.